Muito bem, hoje o programa está para lá de especial. Vai falar de alguns problemas que talvez você esteja enfrentando, mas nem sabe ainda por onde começar a cuidar. É verdade que a pandemia, a quarentena não tem sido fácil para ninguém. Tem se tornado também um problema comum encontrar pessoas que estão se sentindo extremamente fatigadas, cansadas fisicamente e psicologicamente. É familiar isso aí para você? Olha só, de acordo com a OMS, 90% das pessoas podem ser atingidas pelo estresse e junto com ele os traumas surgem. O estresse e os traumas surgem muitos sintomas, entre eles e principalmente as dores no corpo. Você tem sentido por aí dores de cabeça sem motivos muito aparentes? Ou quem sabe você tem sentido dores nas costas? Isso pode ser um sinal de que não está tudo bem com a sua saúde. E a gente quer entender melhor o que fazer. Queremos entender, na verdade, como o nosso corpo reage. E a gente vai conversar hoje com a doutora Loriane Mauruto, que é osteopata, já esteve aqui e vai nos ajudar a entender tudo sobre esse assunto. Mas a sua participação é sempre bem-vinda aqui. Então, já anota o nosso WhatsApp. Se você já tem salvo aí, beleza. Manda aqui a sua participação ou anota aí agora o nosso contato. Ele é 12 98266 0004. Oi, doutora, tudo bem? Bem-vinda ao Vida e Saúde mais uma vez. Como é que você está? Olá, Teiro. Boa tarde. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez o convite. Vamos embora falar sobre esse assunto aí, né? Estresse, traumas e dores. A gente normalmente não faz essa ligação porque às vezes as nossas dores, elas são meio que generalizadas, né? A gente não consegue achar uma conexão ou um motivo para elas e aí a gente acaba que também não cuida muito, né? Acaba tomando ali um analgésico ou acaba convivendo com as dores, até que elas podem se tornar crônicas, né? Sim, Teiro. Estamos vivendo um momento, né, difícil, já faz aí uns 2 anos, e nós temos observado muito nos consultórios e também em alguns grupos de estudo o aumento por essa procura de pacientes que relatam muito esse desconforto, né? Eu estava tudo bem, eu acordei bem, quando eu abaixei para pôr a minha roupa, quando eu abaixei para escovar o dente, eu travei e não consegui mais me mover. Então, esse tipo de acordar, estar tudo bem, no primeiro movimento do dia, travar, então isso daí é um tipo de dor, né? É um caso clássico que a gente está vendo de um paciente que está sofrendo, tendo um sofrimento muito grande, alterando seus níveis de estresse. Então, a gente tem que ter essa percepção de que o estresse não é só uma via de mudança de comportamento, de uma mudança mental, mas ele também pode ser uma via que vai estar acometendo diretamente o corpo. E essas dores espontâneas ou do nada, esses travares, estão muito associados ao nível de estresse. Tá, agora, de repente, assim, eu tô vivendo um momento difícil em casa, na minha família, no meu trabalho, mas eu tô conseguindo levar a rotina. Aí, de repente, eu vou tomar um banho, começo a lavar o meu cabelo e sinto aquela travada na coluna. Isso pode ser considerado um trauma? Ele é um trauma, porque ele é assim, né? Nós temos o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro, ele vai se dividir em 2 grandes vias. Essas vias são as vias que a gente controla o nosso corpo voluntariamente, logo eu penso, logo eu me movimento, logo eu realizo uma ação. E a via do sistema nervoso autônomo, que é uma via onde a gente não tem controle, é uma via inconsciente, né? Uma via autônoma, onde ele vai se dividir em 2 grandes, essa via vai se dividir em 2 grandes formas de ação, que é a via do sistema nervoso simpático e a via do sistema nervoso parasimpático. São essas 2 grandes vias que modulam nossos sistemas, como, por exemplo, frequência cardíaca, batimentos cardíacos, frequência respiratória, batimentos cardíacos, o sono. Quando esse sistema nervoso está muito alterado, qualquer movimento ou qualquer situação inesperada pode gerar um trauma. Certo. Pode gerar um trauma emocional, como, por exemplo, uma notícia inesperada, traumatizante, que tem um grande impacto emocional. Ou esse trauma pode vir por simples movimentos do dia a dia. Entendi. A gente fala que isso acontece porque o copo da saúde, né, o copo de água está cheio. E qualquer movimento que você faça, onde você vai ter um estresse dessa via,
pode gerar um bloqueio na hora. É a famosa gota d'água, né? Agora é o seguinte, o estresse tem fases, né, Loriane? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, a gente colocou aqui em 1, 2, 3 essas fases. Então, um momento assim, talvez o primeiro momento do estresse seria aquele estado de alerta. A gente fica até ansioso nesse momento, né? Exato. Aquelas vias que nos modulam, que é as vias simpáticas e parasimpáticas, elas vão estar trazendo alguns sintomas. Esses sintomas do estresse inicial, ele vai vir características como pequenas palpitações, alterações dessa frequência cardíaca, alterações da frequência respiratória, onde eu estou com um nível de ansiedade e de repente eu sinto uma dificuldade, um aperto no peito, um bloqueio dessa capacidade de respirar. Uma outra via muito importante é o sono, quando eu começo a ter alterações de sono, sendo elas dificuldade em começar a dormir ou dificuldades de eu durmo fácil, mas eu acordo várias vezes à noite e tenho dificuldade de retornar o sono. Parece que a gente não desliga, né, nesse momento, nessa primeira fase do estresse. A gente está sempre meio que ligado. Por mais que descanse, ainda está com aquela preocupação no fundo da mente, eu vou dizer assim, né? Vamos mudar para a segunda fase aqui, doutora, que é a resistência. Como assim resistência? A gente se torna resistente ou a gente fica teimoso, né, resistente com relação ao problema? Para você estar entrando, né, o que é uma pessoa estressada? Tudo no nosso corpo vai modular quimicamente. Então, os pensamentos, das alimentações, a postura, tudo isso modula o nosso corpo quimicamente. Então, para eu começar a entrar nesse nível de estresse, onde eu altero o sono, o batimento cardíaco, a frequência respiratória, significa que eu já estou liberando algumas substâncias que quimicamente alteram o meu corpo. Sendo elas, a principal é a adrenalina e o cortisol. Então, eu começo a liberar esses hormônios no meu corpo não consegue estar absorvendo, regulando, porque eu estou no nível de estresse, então não durmo direito, então minha frequência respiratória muda, meu tempo começa a ter palpitações no coração, então eu começo a ter dificuldade em modular esses dois principais hormônios. E esse hormônio continua sendo descarregado na minha corrente sanguínea por 1, 2 meses. Quando isso passa de 60 dias, eu começo a entrar nessa segunda fase, onde o meu corpo já perde essa capacidade de perceber a quantidade de hormônio de estresse. Então, ele começa a ficar resistente a essas informações. Aí eu começo a entrar num outro módulo, que é esse módulo, essa segunda fase do estresse, onde já começa a alterar o meu sistema quimicamente. Então, eu começo a ter alterações, por exemplo, no meu intestino. Eu tenho tanto hormônio do estresse que as minhas células intestinais começam a mudar. Aí começa a ter mudanças de tecidos para se adaptar a conviver com aquela quantidade de hormônios. Olha que interessante. Então, posso seguir ou você vai falar? Entendi. Mas existe benefício em alguma dessas fases, doutora, na fase 1, na fase 2, ou a gente ainda espera ver benefícios futuros com o estresse? Assim, o estresse ao longo prazo, ele danifica muito o corpo, foi o que eu falei, a gente vai aumentando esses níveis hormonais, eu vou ter que modular alguns tecidos no meu corpo para conviver, para digerir, para absorver esses hormônios. Qual é a fase interessante? Que quando você está vivendo um momento da sua vida que você precisa de um estímulo, como, por exemplo, uma prova de vestibular, um projeto de fim de ano, onde você precisa que o seu corpo haja com esses hormônios, né? Você precisa estar numa hiperfunção, numa hiperprodução, você vai estar vivendo a fase boa do estresse. Então, eu tenho uma prova, daqui 30 dias eu começo a aumentar os meus hormônios, e esses hormônios que me fazem acelerar o meu pensamento, acelerar a minha frequência respiratória, numa prova de uma atividade física, um atleta, esses são a fase que a gente pode aproveitar esse estresse. Por 30, 60 dias, você conseguiu resolver, cumpriu essa prova, cumpriu essa meta, cumpriu essa proposta onde você aumentou o seu estresse, tudo bem. Tá. Mas quando você passa de 60 dias e esses fatores estressantes continuam a permear a sua vida, você vai estar sofrendo os danos físicos e emocionais desses níveis. E aí vai ter exaustão, porque eu estou imaginando aqui uma máquina de lavar que ela é usada todo o tempo na sua capacidade máxima e ela não tem descanso,
vai ter uma sobrecarga para aquela maquinaria e ela vai ter o seu tempo de vida útil reduzido, ou seja, o estresse ele pode ser bom para a gente poder agir, mas ele não pode durar por muito tempo. Se a gente pensar bem, doutora, a nossa vida pode ser olhada assim como essa árvore bonita. A gente tem talentos, a gente tem aspirações, a gente tem sonhos, a gente tem projetos. E aí, parece que quando a gente está em algumas fases da vida, a gente se sente realmente assim, olha, pleno, num dia ensolarado. Acontece, doutora, que, como você falou, às vezes a gente acorda um belo dia e a gente olha que a nossa pele tá com probleminhas. Chega mais aqui, ó. E aquela maçã linda, aveludada, ela começa a ficar mais caidinha. Os nossos sonhos, né, vão se transformando em problemas de pele, nosso raciocínio deixa de ser claro. E eu vou deixar caído aqui, ó, porque um dia foi um raciocínio bem afiado. A gente começa a sentir, por exemplo, distensões musculares, onde a gente tinha super vigor, a gente não sentia nada, né? Dores de cabeça. A vida sexual também vai sofrer mudanças, há um desinteresse sexual e também dores nas articulações. E eu acho que, pelo menos alguma vez na vida, todos nós já nos sentimos assim, né? Aquela árvore, você conhece o seu potencial, mas parece que você não consegue enxergar mais coisas boas, porque a gente sente muito. Especialmente na sua área, Loriane, distensão musculares, dores de cabeça, as dores nas articulações realmente atrapalham a rotina, o dia a dia. O estresse agudo, que é esse estresse imediato de 30, no máximo 60 dias, ele vai nos trazer alguns sentimentos, como a ansiedade, a ira, também pode ser um sentimento desses. Você se preparar o seu corpo e entrar numa hiperfunção até você cumprir uma prova. Mas quando eles se perduram e a gente começa a alterar os hormônios e começa a alterar os tecidos do nosso estômago, os tecidos dos nossos intestinos, para se adaptar àqueles níveis hormonais, e aquelas toxinas liberadas para o nosso corpo vai ter sintomas, né? Quedas de cabelo, alterações na pele, feridas, coceiras. Isso daí já significa que quando o seu nível de adrenalina e cortisol é tão alto, altera esses tecidos intestinais e diminui a sua imunidade. 30 minutos de estresse vai modular em 4 horas a fisiologia do seu corpo. Uau! Então, a gente tem que ter um tempo para o seu corpo se adaptar, digerir aquilo e regular o sistema nervoso simpático e parasimpático. Quando isso não acontece, você vai começar a ter falências. Doutora, diminuição da imunidade. Pois é, eu estou imaginando o seguinte, você falou que 30 minutos de estresse podem gerar 4 horas de descompensação de um esforço que o corpo vai ter que fazer para administrar esse estresse que a gente tem aqui. E a gente começa a perceber, doutora, que isso aqui tem raiz. Esses nossos problemas de saúde não surgem do dia para a noite. A gente percebe, talvez, do dia para a noite, mas, na verdade, a raizinha foi crescendo porque a gente enfrenta a nossa vida dinâmica. A gente tem problemas familiares, a gente tem problemas financeiros. Nós temos mudanças inesperadas na vida, pressões no trabalho, falta de tempo para si, para o lazer, para a família. E isso tudo vai minando a vitalidade, o que era para nutrir, né, coisas boas na vida, acaba nutrindo os problemas de saúde que vão surgindo um a um aí. É difícil a gente conviver com isso, viu? Por isso que é importante, né, ter as práticas, né, as práticas alimentares para combater, para diminuir cada vez mais essas incidências, as práticas físicas, as práticas mentais, sejam elas práticas religiosas, práticas meditativas. Então, a gente precisa de agentes externos que nos favorecem positivamente para estar vivendo todo esse momento, né? Todo esse ciclo de estresse, tanto do meio ambiente externo como do meio ambiente interno, que são os nossos sentimentos. Então, quanto mais práticas que diminuem esses níveis, quanto mais alimentos que diminuem os níveis de hormônios que nos degradam por dentro, que nos inflamam,
é o que vai conseguir promover um reequilíbrio desses sistemas. Eu vou trazer aqui, doutora, algumas sugestões de trocas, então, porque a gente vai ter que passar por alguns problemas que são inevitáveis, só que eu consigo um equilíbrio quando você me disse, o alimento é o ideal, né? Quando eu também pratico atividade física e consigo controlar as pressões familiares no trabalho, quando eu administro bem o meu tempo e tenho tempo para mim mesmo. E não é, isso aqui a gente não está falando de uma vaidade, gente, é uma necessidade. Na verdade, faz parte da ordem que o Criador nos deu, né? Lá no início da vida, para descansar, para curtir um pouco a natureza, ter um hobby. Eu coloquei aqui também descansar bem, eu não, a Andrícia colocou aqui, né, Andrícia? Gostei disso, descansar bem. E aí a gente percebe o seguinte, que agora sim a gente vai estar nutrindo, mas não o estresse, a gente vai estar nutrindo uma raiz necessária para a vitalidade, doutora. E aí a gente consegue, através dessas mudanças, de repente ter a troca, a renovação dessa vitalidade? Os alemães, Pedro, são grandes estudiosos no estresse no mundo. E eles têm uma fixação pela natureza, então eles trazem muitos estudos onde eles relatam, por exemplo, se você ficar 10 minutos numa floresta, onde tem, sabe aqueles fungos que ficam nas árvores? Branquinhos, Sim. Uns musgos vermelhinhos. Aquele vermelho, ele possui um tipo de células chamadas serial killers. São células de alta defesa. Elas são as primeiras, são as células que combatem, são os nossos soldados de defesa da imunidade. Você ficando 10 minutos respirando numa natureza dessa, você aumenta os seus níveis de serotonina, que é ao contrário das adrenalinas. Serotonina é o hormônio do prazer, o hormônio da cura, o hormônio do aumento da imunidade. Você aumenta em 70 vezes a produção da serotonina do seu corpo. Então, nós temos muitos recursos para a gente poder fazer para diminuir os níveis de cortisol e aumentar os níveis de serotonina. O cortisol aumentado no nosso corpo é a baixa imunidade, são dores crônicas e doenças inflamatórias. Quando eu aumento o nível de serotonina, eu vou estar aumentando amor, vou estar aumentando a cura, vou estar aumentando todos os hormônios que nos reconstituem. Então, cogumelos também são excelentes alimentos. Alimentos verdes, alimentos crus, sementes. Então, nós temos vários recursos que auxiliam e promovem a regulação desses níveis de estresse. Agora, assim como uma árvore, a gente está usando aqui nessa como uma ilustração, assim como uma árvore não nascem frutos bons do dia para a noite e também os frutos não estragam do dia para a noite, a gente vai precisar de um tempinho para ter essa recuperação, para a gente poder encontrar esse equilíbrio, né, Lauriane? Sim, ter a prática e a mudança de hábitos. Tem exercícios rápidos, como esses que eu mencionei, que é estar na natureza, que é a prática de atividade física. Você fazer uma atividade aeróbica acima de 20 minutos, você aumenta os níveis de serotonina e consome também o cortisol pré-existente no corpo. Mas mudanças de práticas, de pensamentos e comportamentos que vão minando, que são o meio ambiente que vai minando a sua rotina, em estresse, é o que vai fazer tanta diferença, que é a mudança das práticas de atividade do dia a dia. Vou trazer uma interação na tela aqui agora, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está tratando aqui no programa de hoje. Vamos ver quem é que está falando? É o Charles. Eu estou passando por separação, desempregado e me sentindo só. Comecei a ter uma alergia na pele já faz uns 6 meses. Será que pode ter relação? Charles, eu não sei nem se a doutora precisa responder. Eu acho que você mesmo já entendeu que tem tudo a ver, né, Lauriane? Sim, né? A alergia é uma das principais reações da baixa de imunidade, né? Quando o seu sistema imune ele está mais suscetível, as alergias é o principal, onde você começa a desenvolver substâncias autoimunes. O seu próprio corpo começa a combater e a inflamar você sem precisar de um agente externo, né? Bom, acho que a gente é importante entender, olhar para isso, se fortificar, procurar bons profissionais, procurar uma equipe multidisciplinar que auxilie você tanto fisicamente, nutricionalmente e emocionalmente,
para estar te auxiliando a estar recuperando desta fase e retomando a sua saúde, a sua vida amorosa. Eu acho o seguinte, Loriane, que a gente, às vezes, gostaria de tomar aquela cápsula mágica de resolver todos os problemas rapidinho. Todo mundo sonha com isso, porque quando eu acordo e percebo que as minhas rugas estão mais cansadas, ou quando eu percebo que realmente os meus filhos não estão como eu sonhei que eles estivessem nessa fase da vida e que minha conta bancária também não está cheia, não está pronta para uma viagem em família, eu tendo a querer passar dessa fase para essa fase também rapidinho. Só que a gente se esquece que esses problemas aqui, essas dificuldades, elas também acabam se decompondo aqui e ajudando a gente a se fortalecer, não é não? Nós temos um comportamento, ser humano, de que realmente a dificuldade nos traz grandes aprendizados e é o grande motivador de mudanças, né? A gente vê muito isso em pacientes que travam, né? Que tem um processo inflamatório no ciático, e isso faz com que ele pare, né? Se olhe e é obrigado a tirar um tempo para se cuidar. Então, a gente sempre fala que toda doença é o fim de um caminho e o recomeço de um novo olhar. É uma oportunidade de você poder olhar para você, de tirar um tempo e você poder entender todos esses meios ambientes que estão influenciando a sua vida no momento. Então, a gente fala que toda doença tem uma história e toda doença é uma oportunidade de cura. Que legal ouvir isso de você hoje aqui. Eu acho que a gente está caminhando para um final de ano onde a gente teve que dar conta de muita coisa, mas eu quero convidar você aí, antes de terminar minha conversa aqui com a doutora Loriane, convidar você para se olhar no espelho e saber que você é filho de Deus, reconhecer que você é filho amado de Deus, filha amada de Deus e que Ele deixou recursos para que você se cuide, para que você se ame, para que você busque essa saúde integral, como a gente está propondo aqui e como Ele sonhou para você também. Doutora, eu quero te agradecer pela conversa de hoje. O tema foi bastante completo, complexo também. A doutora Loriane, ela atua como osteopata e ela sempre está postando conteúdos relacionados à sua prática nas suas redes sociais. Se você quiser dar uma olhada lá no Instagram, o perfil dela é @LorianeMauruto, com 2 T's no final. E lá tem coisas bacanas aqui para os nossos telespectadores também, né, doutora? Sim, Teiro, obrigada pela oportunidade. Realmente, esse fim de ano está sendo um fim de ano muito agitado, muito corrido. Espero que todos tenham uma boa festa com as suas famílias. Obrigada, muito obrigada. Bom, a gente vai fazer um curto intervalo agora, mas você pode colocar o seu tênis, arrastar os móveis por aí, porque hoje é dia de Acerte o Passo aqui. E ainda hoje também temos receita de canapé cremoso com cebolas caramelizadas. Ai, que delícia! Vida e Saúde volta já já.